Agora. Tá. Tá bom. Boa noite a todos. Peço que tomem seus lugares. Daqui a pouquinho vamos receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. É o primeiro Conexão Empresarial do ano de 2026. Muito obrigada pela presença de todos. Muito bom revê-los aqui para a gente começar mais esse ano de Conexão Empresarial. Daqui a pouco daremos início à palestra do vice-presidente Geraldo Alckmin, então nós estamos pedindo a todos que tomem seus lugares. Obrigada. Bom, peço a todos que tomem seus lugares. O excelentíssimo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acaba de entrar. Bom, boa noite a todos. Vamos começar mais um Conexão Empresarial. Vamos dar início às edições do Conexão Empresarial mensal com o excelentíssimo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Agradecimentos às empresas patrocinadoras, apoiadoras e realizadoras do Conexão Empresarial, que são elas: Anglo Gold Achante, Drogaria Araújo, Décio Freire Advogados, Fred Isaac, Líder Aviação, Rede Mater Dei de Saúde, Neo, OO Brasil e Telemon. Apoio Três Corações, CRQA e INHAC. Realização VB Comunicação, Viver Brasil,
blog do PCO e jornal O Tempo. Eu quero convidar a todos agora para assistirem ao vídeo institucional do CRQA, o Centro de Referência do Queijo Artesanal, o espaço que recebe o Conexão Empresarial e INHAC, Instituto de Hospitalidades e Artes Culinárias. Realizar sonhos, compartilhar saberes, despertar talentos, abrir caminhos, transformar vidas. Escola de Gastronomia de Padrão Internacional em BH, o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias INHAC é voltado para a qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade social, com infraestrutura de alto padrão, 2 cozinhas laboratório didáticas, sala de aula teórica, mezanino gourmet e área de convivência. O INHAC fomenta um corredor cultural, fruto do intercâmbio de experiências, metodologias, novas tecnologias e produtos de origem. Impulsiona o binômio Educação e Cultura, com formação de excelência para os profissionais da cadeia produtiva da gastronomia e a valorização de comunidades, produtores e ingredientes locais. É o resultado de parcerias de sucesso com empresas que acreditam na educação como ferramenta de construção de cidadania e que apostam na otimização dos recursos destinados via leis de incentivo para a formação de profissionais com inserção assegurada no mercado de trabalho. Integrado ao INHAC, o Centro de Referência do Queijo Artesanal possui um museu permanente aberto ao público que reverencia os modos de fazer o queijo artesanal de Minas, patrimônio cultural e imaterial da humanidade, com espaço multiuso, buffet exclusivo, biblioteca dedicada à gastronomia e loja colaborativa com produtos mineiros. O CRQA vem promover a cultura mineira e o patrimônio de Minas Gerais, valorizando o que é produzido no estado e a tradição da gastronomia local. O projeto foi idealizado para que os alunos saiam do curso prontos para o mercado de trabalho e tenham a oportunidade de mudar de vida. Minha relação com a cozinha, ela vem desde a infância. Eu venho de mulheres fortes, né? Mulheres que estão presentes na cozinha. Então, para mim, a cozinha ela é uma forma de amor. Só que eu confesso que eu tô me redescobrindo aqui no INHAC, sabe? Realmente está sendo um ano para mim que, se eu olhasse para mim um ano atrás, eu jamais pensaria que eu tô vivendo tudo que eu tô vivendo aqui hoje, sabe? Nem sabia que eu era capaz de sentir felicidade. Só que aí na cozinha, que foi o meu cantinho no mundo. A cozinha é tudo pra mim. Eu sou livre na cozinha. Eu cozinho porque eu amo. É quem eu sou. É o único momento que eu me sinto eu de verdade. E aqui é a prova de quando pessoas sonham sonhos bons, aquele sonho reverbera na humanidade, transmite uma onda de positividade, faz com que milhares de outras pessoas realizem seus sonhos bons. Um projeto sustentável, inovador, singular, edificante, que promove um retorno de imagem muito além do valor investido. Esse programa é uma das coisas mais emocionantes que nesses 3 anos à frente da UniBH eu tive a oportunidade de conhecer. É muito claro que o mundo enfrenta problemas complexos e problemas complexos não conseguem ser solucionados sozinhos. E o que a gente quer é transformar a vida das pessoas. O que a gente quer é desenvolver as comunidades para deixar um legado. Então eu queria aproveitar e fazer um convite, para outras empresas e outros empresários que estão aqui, que a gente continue trabalhando nessa missão importante de transformar sonhos em realidade. Tem a sua marca associada a uma ação pioneira de inserção social e atuação contínua que promove a nossa cultura, preserva o nosso patrimônio e abre caminho para as novas gerações. O futuro está aqui. Seja um apoiador deste projeto. Eu convido a todos agora para a exibição dos vídeos institucionais dos patrocinadores do Conexão Empresarial 2026. Ninguém dá o primeiro passo sozinho. Imagine então uma caminhada de mais de 190 anos. Quantas conquistas, quantos sonhos são necessários? Eu sei, é uma equação infinita. Mas o legado que fica é único.
uma história escrita por pessoas. Páginas e páginas de gente que transforma trabalho em realização. Não é à toa que a Anglo Gold Ashanti é mais que uma empresa, é uma comunidade. E se essa jornada de quase 2 séculos foi construída por pessoas, precisamos renovar todos os dias o compromisso com quem trabalha aqui e com quem vive perto da gente. Sabemos que o brilho nos olhos vale mais que o brilho do ouro. Nossa caminhada continua, sempre acreditando na transformação, na coragem e no valor das pessoas. É difícil ganhar a confiança do mineiro. Ele observa, repara, cutuca. Antes de acreditar, testa. Antes de confiar, pergunta. O mineiro não é de meia-verdade. Por isso que o nosso jornalismo também não é. Respeitamos o nosso povo e o seu jeito de ser. Levamos a informação por inteiro, com a apuração rigorosa dos fatos no digital, no impresso e onde mais ele precisar. Com cobertura tanto sobre a sua vizinhança quanto o mundo, todo santo dia, 24/7. Os mineiros são, sim, os mais desconfiados do país. E é por isso que a gente tem tanto orgulho de ser a fonte de informação que eles mais confiam em Minas Gerais. O tempo, o que o mineiro confia. A vida não é uma corrida. A beleza está nas pausas. Respire, 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 respire. Ela acontece nos detalhes. Aprecie, aprecie, aprecie. O mais caro da vida não custa nada. O mais caro da vida não custa nada. Foi você quem passou correndo e não o tempo. De tanto correr, não pode mais parar. Por isso manda beijos e não dá. De tanto correr, não consegue mais viver. Os momentos que te fazem sonhar. Vai devagar, devagar sobre o que não se vê. Apague a luz de fora, olhe pra você. Vai devagar, deixa seu pensamento falar. Grupo Fred Isaac, ampliando detalhes.
trama, teia, rede. Uma composição alinhavada por fios de história. A Rede Mater Dei nasceu mineira e a cada novo fio, sotaque, cultura, ficamos mais brasileiros. Temos 45 anos, temos 1 ou 76. Somos a soma dessas vivências. Cuidamos do Francisco de Minas, da Marina da Bahia, do João de Goiás e logo mais da Renata em São Paulo. Estamos na poesia que é nascer e na maturidade que é viver. Pois crescer é bom, é natural. Mas nossa história, bem, ela é nossa. É por você hoje e será por você em cada amanhã. Rede Mater Dei de Saúde. 45 anos. Com você, por toda a vida. Eu estou nas ruas, nos trajetos, nos cruzamentos, nos olhares. Sou parte da rotina intensa das pessoas. Vivo no ritmo das cidades e com elas me transformo. Cresci com dados, inteligência e gente que entende dos sotaques. Hoje estou nas grandes avenidas, nos bairros, nos centros pulsantes, respeitando a história de cada lugar. Crio conversas que fazem sentido, onde elas realmente importam. Sou Out of Home, sou a OH Brasil. Há 30 anos, acredito em algo fora do comum. Grandes formatos, alto impacto e muito respeito à cultura local. Diariamente, são milhões de impactos gerados em 8 importantes capitais desse país. O que me faz a empresa de OH nacional mais regional que já se viu. Faço parte das cidades inteligentes, sem esquecer das pessoas reais. Eu sou ponto de encontro, memória, inovação. E estou pronta para continuar crescendo com quem pulsa. OH Brasil, o novo sempre foi a nossa marca. No mundo de hoje, estar conectado é mais do que uma necessidade. É o que impulsiona o futuro. E há 50 anos, a Telemon tem sido a ponte que liga pessoas, empresas e possibilidades. Somos referência no mercado de telecomunicações e infraestrutura, com presença em vários estados do Brasil. Nosso objetivo é claro: entregar soluções inteligentes, seguras e eficientes para um mundo cada vez mais digital. A nossa essência está nas pessoas. Com um time de milhares de profissionais capacitados e apaixonados pelo que fazem, garantimos qualidade, inovação e confiabilidade em cada projeto. No nosso DNA está a segurança, a excelência em gente e o compromisso com um futuro sustentável. Porque mais do que conectar, criamos conexões entre pessoas e comunidades. Telemon, transformando vidas e impulsionando futuros.
Bom, eu quero convidar agora ao palco Paulo César Oliveira, PCO ao palco, ele que é o diretor-geral da VB Comunicação, Viver Brasil, blog do PCO, e que começou com tudo isso, né? Com conexão empresarial, mensal, anual, que nós já estamos organizando. E Paulo César vem aqui para o palco para dar algumas palavrinhas. Ele que agora faz aí com o Jornal Tempo, o Conexão Empresarial. Nós estamos juntos aí nessa empreitada. Esse aqui... Quer falar? Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Hoje recebemos uma das figuras mais ilustres da política brasileira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, Alckmin já foi prefeito de Pindamonhangaba, sua terra natal, e governador de São Paulo por 4 mandatos. Em 2018, nos brindou com sua presença aqui mesmo no Conexão Empresarial como candidato à presidência da República. Além de sua reconhecida atuação política, o vice-presidente Alckmin se dedica por sua integridade e sensibilidade humana, daí a razão que o presidente Lula e ele se tornaram amigos. Os nossos próximos eventos, dia 9 de março, Conexão Mulheres em homenagem ao Dia das Mulheres. Dia 13 de março, Conexão Empresarial com o presidente do Hospital Mário Pena, Marco Antônio Viana Leite. E em abril, comemora-se 120 anos da Araújo, com uma palestra do empresário Modesto Araújo. Com enorme satisfação, convido ao palco o vice-presidente Geraldo Alckmin. Obrigado, pessoal. Tudo bem. Bom, gente, muito obrigada, então, Paulo. Já vamos deixar... Você prefere o microfone assim? Ou... Bom, eu vou ler um breve currículo aqui do vice-presidente da República, o excelentíssimo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho é médico com especialidade em anestesiologia e professor universitário desde 1º de janeiro de 2023. É o 26º vice-presidente da República Federativa do Brasil. O vice-presidente Alckmin iniciou sua trajetória política em sua cidade natal, Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Aos 20 anos de idade, quando elegeu-se vereador pelo então Movimento Democrático Brasileiro, MDB, em 1972. Alckmin foi prefeito de Pindamonhangaba, 1977 a 1982, deputado estadual de 1983 a 1987 e deputado federal de 1987 a 1995, sempre por São Paulo, tendo participado como deputado da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela promulgação da Constituição Federal de 1988. De 1995 a 2001, foi vice-governador de São Paulo, assumindo o governo paulista após a morte do governador Mário Covas. Alckmin comandou o governo de São Paulo ainda de 2003 a 2006, ano em que disputou sua primeira eleição presidencial, e de 2011 a 2018, quando concorreu novamente à presidência da República. Em 2022, Alckmin foi eleito vice-presidente da República para o período de 2023 a 2026, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora convido o
vice-presidente Geraldo Alckmin, muito obrigada pela presença aqui. E agora é com o senhor a palestra. Muito boa noite a todas e a todos. Cumprimentar o nosso anfitrião, PCO, Paulo César de Oliveira, a Maria Inês Narciso, saudar aqui o Flávio Roscoe, preside a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Nadim Donato, presidente da Federação do Comércio e do FEComércio, Ana Sanches, presidente da Anglo-American Brasil, Vitório Medioli e Marina Medioli. Cumprimentar aqui o doutor Henrique Salvador, nosso colega médico. Saudar aqui o sempre ministro Valfrido Mares Guia. Veio comigo o Wallace Moreira, que é o secretário do SIDIC, secretário da Indústria, Comércio e Serviços. Agradecer, PCO, o convite, agradecer a presença aqui de cada uma e cada um de vocês, trazer uma palavra breve, até para a gente possibilitar algumas perguntas que eu possa responder. Eu acho que nós temos um agro muito forte, e Minas Gerais tem uma agricultura potente. Antigamente, quando se falava da política do café com leite, era café São Paulo e leite Minas. Hoje é tudo Minas, né? Minas é o grande produtor também de café e os melhores cafés do Brasil. Na última ordem executiva do presidente Trump, ele tirou o café verde, tirou o café torrado, e nós estamos trabalhando para tirar o café solúvel do tarifaço americano. Então, um agro muito forte. Aliás, as 6 missões da indústria, Nova Indústria Brasil, a primeira é a agroindústria. Se nós somos muito competitivos no agro, vamos agregar valor a esse agro. Um exemplo é biocombustível. Aqui é também um setor importante de açúcar e de álcool. O presidente Lula aumentou o etanol de 27% para 30%. Então, aumentou o teor de álcool anidro na gasolina. Além de 85% da frota brasileira ser de veículo flex. Você pode usar etanol ou álcool. Também o biodiesel. Nós somos produtores de soja, vamos transformar esse óleo de soja e deixar de importar diesel dos Estados Unidos. Nós somos exportadores de petróleo bruto, mas importamos derivados de petróleo e vamos gerar emprego aqui no Brasil, óleo de soja, mamona, enfim, uma agroindústria que cresce forte. O Brasil está se tornando o maior exportador da indústria de alimentos do mundo. E ela é fortemente agregadora de valor. O segundo complexo industrial é saúde, que vai crescer. Para ter uma ideia, o Ozempic, da indústria Novo Nordisk, ela tornou a empresa dinamarquesa, o ano passado, com um valor maior que o PIB da Dinamarca. Então, vai crescer o complexo industrial da saúde, até pela mudança demográfica. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Quando a gente fala, a expectativa de vida no Brasil é 76 anos de idade. Ao nascer, quem faz 70 é 85 a média no Brasil, expectativa de vida média. Quem faz 80 é 90 a expectativa de vida média. E quem fizer 90 é 95
a expectativa de vida média. E o ex-ministro da Agricultura, no primeiro mandato do presidente Lula, Roberto Rodrigues, ele fala que da mudança demográfica, o Brasil era um país jovem, hoje é maduro, vai ser um país idoso, e a meta agora é 100 anos de idade. Aí o Roberto Rodrigues fala, e eu, Roberto, estarei lá, 100 anos de idade. Aí pergunta para a plateia, sabe do que eu vou morrer aos 100 anos? Homicídio. Um tiro pelas costas de um jovem namorado ciumento. É um otimista, né? É um otimista. Então, o segundo complexo é saúde, Valfredo, que vai crescer fortemente. Hoje, o presidente Lula liberou no Instituto Butantan 1,4 bilhão. Nós vamos ter a primeira vacina contra a dengue do mundo, uma dose, 4 tipos. Você vacina contra tipo 1, 2, 3 e 4, uma única dose. E de HPV. O câncer de colo uterino é ligado a um papiloma vírus. Se a gente evita o papiloma vírus, a vacina contra o papiloma vírus, a Austrália erradicou o colo de útero. Erradicou. Vacinando as meninas e meninos contra o papiloma vírus. A terceira missão industrial é cidades, mobilidade, habitação, saneamento. A quarta é digital, chip, transição digital, semicondutores. A quinta é a transição ecológica, energia eólica, solar. Eu tenho vindo a Minas inaugurar aqui uns parques solares, são gigantescos. E isso atrai redata, atrai data center. O problema da inteligência artificial no mundo é falta de energia. Então, se nós temos energia abundante e renovável, nós vamos atrair muito data center. Está sendo votado hoje no Congresso, essa semana, está na pauta, o Redata, para a gente atrair investimentos de data center, investimentos vultosos para o país. E o sexto é defesa. Aqui temos a Iveco, tem a indústria de defesa, a indústria aeronáutica, aeroespacial, enfim, um caminho é importante. E 4 eixos. Primeiro eixo, inovação, Flávio. Então, para inovação é TR, é 4% de juros ao ano. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dependendo do tipo de inovação, é até não reembolsável. Tem 108 bilhões. FINEP, Embrapi, BNDES. Então, inovação, uma indústria inovadora. Depois, uma indústria sustentável. O Mover, mobilidade verde, para a gente retomar a indústria automotiva e de autopeças. Então, o Mover levou aí a 180 bilhões de investimento. A Stellantis, aqui em Minas, cresceu 12% a produção de veículos. Nós lançamos um carro, chama carro sustentável, IPI 0. O IPI era 7%, zerou. O que é o carro sustentável? É um carro de entrada, não é carro de 200 mil reais, é um carro de entrada, carro de 70 mil, 65 mil, um carro produzido no Brasil, flex, não pode emitir mais de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 80% de reciclabilidade. A Stellantis credenciou 2, Mobi e Argo. General Motors, Onix. Volkswagen, 2, Polo e Terra. Hyundai, HB20. Renault, o Kwid. Está vendendo 51% a mais.
baixou o imposto, zerou o imposto, crédito das montadoras, a maioria tem bancos, e mais das concessionárias, deu um impulso. E a lei nova do marco de garantia. Antes eu vendia um carro, não pagou, eu não conseguia pegar de volta. Então o spread fica muito alto. Com a lei do marco de garantia, não pagou, eu vou lá e pego o carro de volta. Então aumentou o crédito e despencou o spread. Está indo muito bem. Tivemos um problema com caminhão, porque com esses juros muito altos, né, de Selic de 15%, Finame quase 22%, caminhão pesado trava. Caminhão de 900, 800 mil reais, você precisa financiar. Então lançamos um programa Move Brasil, de renovação de frota. Juros de 13% a 14%. E se for elétrico ou biometano, biogás, é menos de um dígito, porque pode usar dinheiro do fundo do clima. Se reciclar, pegar um caminhão velho de 30 anos de reciclar, cai mais ainda a taxa de juros. Está vendo? Retomou a indústria de caminhões. Retomou. Tive domingo agora visitando uma concessionária em Guarulhos. É impressionante. Quer dizer, já dos 10 bilhões que nós colocamos para equalizar a taxa de juros, já foi 2 bilhões. E estamos financiando o seminovo. O caminhoneiro de um caminhão de 10 anos, para ir para o zero, é difícil. Então, nós financiamos para ele comprar um de 5. Aí o de 5 vai para o zero. Então, estamos financiando o seminovo e o novo. Faz a escadinha para ele poder chegar no zero. Isso melhora a logística, produtividade, reduz acidente. Os caminhões são muita tecnologia. E meio ambiente. Um caminhão com 30 anos polui 40 vezes um caminhão novo. 40 vezes. Então, um resultado ambiental fantástico, importante. Depois, uma indústria mais competitiva. O parque industrial brasileiro envelheceu. O Brasil teve uma desindustrialização nos últimos 40 anos, precoce e severa. Precoce porque antes da hora. Depois que você fica rico, desindustrializa. Vai para um lugar mais barato. Só que nós ficamos caro antes de ficar rico. O Brasil é um país caro. Carga tributária é 33% do PIB. A China é 22%. A Índia é 20%. Isso tem um rigor fiscal impressionante. Então, nós temos que suar a camisa para recuperar a indústria. Fizemos um programa de depreciação acelerada. Hoje a Caterpillar entregou aqui em Minas, em Sete Lagoas, né, primeiras locomotivas. Ela utilizou depreciação acelerada. Eu compro uma máquina nova, deprecio em 15 anos. Agora deprecia em 2 anos. Estou estimulando a renovar o parque industrial. E nós vamos fazer um trabalho para continuar este ano a depreciação acelerada. LCD, você tinha LCA, letra de crédito agrícola. Tinha LCI, letra de crédito imobiliária. Mas não tinha LCD, letra de crédito do desenvolvimento, que pega indústria e comércio e serviço. Então, 12 bilhões LCD, com também um mix, um blend de juros, para estimular bens de capital e a gente conseguir avançar mais. Pequenas empresas, o Brasil mais produtivo, com Senai e Sebrae. Então, visita lá uma pequena indústria, um pequeno comércio, como é que pode digitalizar? O Senai faz o projeto, o Senai faz o diagnóstico, o Sebrae faz o projeto, o BNDES financia. Então, a meta são 100 mil empresas no Brasil mais produtivo, presencialmente, sem cobrar um centavo.
e 200 mil pela plataforma digital. Depois, uma indústria mais exportadora. Determinados tipos de empresas, se eu não exportar, eu fecho. A Embraer não existiria. Só o mercado interno é impossível você manter uma indústria de avião, não tem escala. Então, ela existe porque exporta para os 5 continentes. Então, um grande esforço exportador. Portal único do exportador. Isso deve reduzir 20 bilhões por ano, custa o Brasil. Uma carga parada no porto custa 0,8% do valor da carga por dia. A gente está perdendo ali de competitividade. Esse portal único reduz em 20 bilhões o custo do Brasil. Exportação de frango para o Reino Unido e União Europeia. Tem que ter um certificado de origem. De onde vem esse frango? Não tem gripe aviária. Era papel, R$ 166 por guia. Tudo digital, não paga mais nada, nada, nada. Mercosul, desde 2012, não tinha nenhum acordo. O último foi com a Palestina, faz 14 anos. Então, conquistar comércio. Há 2 anos foi assinado Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-EFTA. EFTA são os 4 países de maior renda per capita do mundo. Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. Nós temos que fazer acordo com quem é mais rico do que nós, que aí nós temos menos risco na abertura de comércio. Agora, a União Europeia é o maior acordo entre blocos do mundo. 27 países da União Europeia, os nossos 4 do Mercosul, entrou a Bolívia. Agora o Mercosul são 5. Então, os europeus conseguiram levar para a justiça do Parlamento Europeu. Isso deve levar 1 ano. Não tem problema. Se o presidente Lula já encaminhou à Câmara a mensagem para internalizar o acordo. Se a Câmara aprovar esse mês de fevereiro e o Senado em março, entra em vigência. Chama vigência provisória. Enquanto está discutindo lá na Justiça, que pode levar 10 a 12 meses, já está valendo o acordo, vigência provisória. Então, nós estamos correndo lá na Câmara e no Senado para aprovar o mais rápido possível. Estados Unidos. O maior comprador do Brasil é a China. O segundo é a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é muito importante, porque ele compra valor agregado. A China compra commodity, café, carne, minério de ferro, petróleo bruto. Os Estados Unidos compra carro, avião, motor, máquina, produto industrial de valor agregado. Então, é importante equacionar. Quando começou o tarifaço, 10 mais 40, 50%, isso representava 37% da exportação brasileira. Nós exportamos, no ano anterior, em 24, 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então, 37 estava onerado. Isso representava 12% da exportação brasileira. Foi reduzindo para 36, para 35, para 34, para 33. O último número agora, 22%. Tirou carne, tirou fruta, tirou café. Então, está tirando devagarinho. Hoje, a gente pode resumir assim. 22% está no tarifaço. O presidente Lula deve ir na primeira semana agora de março aos Estados Unidos, ter um encontro com o presidente Trump, para a gente reduzir ainda mais, reduzir máximo, e agora bastante área industrial. 51% é 0 ou 10, está no 0 ou 10. E 27% é seção 232, nós e o mundo estamos igual. Veículo e autopeças, 25% para todo mundo.
não perdemos competitividade, só para quem está dentro dos Estados Unidos. E temos uma ótima oportunidade de colocar outros temas não tarifários, como, por exemplo, Big Techs, terras raras, minerais estratégicos. Você tem toda uma pauta aí para poder avançar nessa conversa com os Estados Unidos. Mas essa diversificação de comércio, PCO, é que nos garantiu, mesmo com o tarifaço americano, o ano passado nós batemos recorde de exportação, 249 bilhões de dólares, mesmo com o tarifaço. Minas também bateu recorde de exportação, cresceu 8% a mais do que o ano anterior. Me perguntaram aqui, quando cheguei, sobre leite. Nós estamos tendo uma importação, não de leite fluido, mas de leite em pó, especialmente de Argentina e Uruguai. Não adianta eu aumentar imposto de importação, porque é Mercosul, é área de livre comércio. Então, se eu aumento o imposto de importação, eu vou pegar o mundo inteiro, mas não pego quem tem livre comércio. Então, o caminho é antidumping. Se provar que realmente, olha, está chegando um produto aqui abaixo do custo de produção. Então, havia uma discussão se poderia ou não fazer o antidumping, nós decidimos que pode e o processo está caminhando. A gente espera em março, mês que vem, já ter um resultado desse antidumping para uma decisão posterior. Caiu nos últimos 3 meses essa importação. Estou com um número aqui, novembro, dezembro e janeiro, houve uma queda da importação de leite em pó dos países do Mercosul. E o antidumping continua. Nós acionamos defesa comercial. O Brasil defende multilateralismo e livre comércio com regras. Então, se estão fazendo dumping, a gente age. Setor siderúrgico, importantíssimo aqui em Minas Gerais. A semana passada, aprovamos aí um conjunto de medidas de defesa comercial, com aumento de imposto de importação e também medidas antidumping. A mesma coisa o setor químico e petroquímico. O REIC deve ser votado nos próximos dias. Nós vamos ter 3,1 bilhões para reduzir imposto dos insumos da indústria química. Nafta, tolueno, benzeno, propano, etano. Então, reduzimos o PIS/COFINS, com isso eu melhoro a competitividade do nosso produto frente aos concorrentes internacionais. Então, um esforço também grande na questão da defesa comercial. A outra, finalmente, os juros. Não há nada que justifique nós termos hoje 15% de taxa Selic. Se a inflação é 4,2%, nós estamos falando de mais de 10% de juros real. Isso não existe no mundo. Você tem 1% de juros real, meio, 2%. E as razões para isso acabaram. Há um ano atrás, nós tivemos 2 fatores que levaram ao aumento de inflação. Alimento. Há um ano atrás, uma seca brutal. Uma seca brutal. Cai a safra, o preço sobe. Óbvio. Não adianta aumentar juros que não vai chover por causa disso. Por isso o Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, ele exclui do núcleo da inflação alimento. Ele exclui, porque isso é clima. Agora o clima foi bom, cresceu a safra 17%. A outra é petróleo, geopolítica, guerra, não tem nada a ver com juros. É geopolítica, preço cai, preço sobe. A boa notícia é que o dólar, que tinha ido a 6,30,
baixou hoje, está até preocupante, para 5,18. Então, ele despencou o dólar. E, de outro lado, o preço de comida caiu. A inflação é 4,20, mas alimento é 2,80. Ele é menor. Então, não tem mais razão. A tendência é de queda de taxa de juros. E caindo a taxa de juros, a tendência da atividade econômica é ter um crescimento. A outra, o turismo. Está batendo recorde, setor de serviços e comércio. E Minas tem um turismo muito forte. E essa retirada do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução de 7.350 até 5.000 vai pôr 28 bilhões no consumo e também na atividade turística interna. Finalmente, dizer da minha alegria pessoal de voltar às Minas Gerais. Eu sou mais mineiro dos paulistas. Minha família toda é de Minas. José Maria Alquimim é de Bocaiúva. Então, a família veio para o norte de Minas. Meu avô já nasceu em Baipendi, sul de Minas Gerais. E foi para São Paulo porque era professor de português. Mas nasceu na terra de Inhaxica, em Baipendi. Então é uma alegria estar aqui na terra da família. O ex-vice-presidente, o Zé de Alencar, uma vez eu fui visitá-lo no hospital, ele foi operado em São Paulo, e ele me falou, não é Alckmin, é Alquimim, porque palavra paroxítona não ganha eleição em Minas Gerais. Tem que ser oxítona, Alquimim. E meu pai se chama Geraldo, porque minha avó teve problema na gravidez e se apegou ao protetor das mamães, das grávidas, das parturientes, São Geraldo Magela, único santuário do Brasil, Curvelo, aqui em Minas Gerais. Eu conheço o santuário. E aí encerro com uma história de Dr. Tancredo. Tancredo Neves, candidato pelo PSD, enfrenta Magalhães Pinto, pela UDN. Campanha difícil, Magalhães sempre na frente, Tancredo atrás. Um amigo do Dr. Tancredo, de nome Geraldo, falou para ele, Dr. Tancredo, vá a Curvelo, vá ao santuário de São Geraldo Magela, reze, reze. São Geraldo não abandona os seus devotos. Tancredo está perdido mesmo, é melhor acreditar, né? Parou a campanha, naquele tempo, de carro, foi parar lá no norte de Minas, em Curvelo, no santuário de São Geraldo Magela, rezou, 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 levou uma surra do Tancredo, do Magalhães Pinto. Ficou uma arara, mandou um telegrama ao amigo, São Geraldo abandona os seus devotos. 9 meses depois, Jânio Quadros renuncia à presidência da República. Inventa um parlamentarismo de emergência. Primeiro-ministro, Tancredo Neves. O amigo manda um telegrama, São Geraldo não abandona os seus devotos. Muito bom, muito bom. Como que a história passa por Minas o tempo inteiro, né, presidente? Ó, vou te pedir para ficar ainda com o microfone, porque eu já tenho um monte de pergunta aqui e muitas envolvendo a política. Vou começar
com uma pergunta da editora de política do jornal Tempo, a Cíntia Castro. Ela quer saber o seguinte: o senhor aceitaria se candidatar ao governo de São Paulo neste ano? E o presidente Lula já fez algum pedido ao senhor em relação a São Paulo ou a vice-presidência nessas eleições? Como é que está aí? Já foi oficializado? Tem dois ansiosos na vida, políticos e jornalistas, né? Não é? Eu fui governador de São Paulo quatro vezes. E fui o mais importante, que é prefeito. Diz que o Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos, quando estava muito fatigado, muito exausto, dizia: poderia ser pior, eu poderia ser prefeito, né? Esse é duro, esse está ali. Né? E eu era, Valfrido, prefeito em Pinda. Fui prefeito com 24 anos, aquele mandato de 6 anos, e ao final do meu mandato faleceu um ex-prefeito antigo. Aí eu fui ao velório. Aí, na hora que estou saindo do velório, um munícipe, querendo me agradar, falou: doutor, no do senhor vai ter mais gente. Terrível, né? Mas não tem jeito, presidente. Nós, jornalistas, somos assim mesmo, ansiosos. A gente já quer a notícia, né? A gente quer o lead. Como a Cíntia Castro me disse: olha, se ele falar, vai ser nosso abre da terceira página, a nossa manchete. Então, tá aí, não é? Bom, não foi só a Cíntia, eu também que queria saber, tem a Rosália Dairel aqui também, jornalista, Orion Teixeira, que também pergunta, né? Como pré-candidato a vice na chapa de Lula, quais são os planos para conquistar Minas Gerais, onde a eleição é decidida? Quem deve ser o candidato a governador aliado? Mais um ansioso, hein? Tem a história. Quem ganha em Minas, ganha a eleição nacional, né? Minas é uma síntese, né, da unidade nacional. Um estado fascinante. Na última eleição, o presidente Lula venceu as eleições aqui em Minas. Não tem eleição fácil, não existe eleição fácil. A eleição é sempre disputada. Isso não é ruim. E eu sempre tenho uma tese: quem ganha a eleição, trata de governar, e governar bem. Quem perder, trate de fiscalizar, e fiscalizar bem. Aliás, é de Santo Agostinho: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. A crítica, ela é necessária. E no mundo inteiro as eleições estão mais polarizadas. Aliás, não é de hoje. Diz que o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, vai ao parlamento e o confronto é direto entre o primeiro-ministro e a oposição. Fica um de frente para o outro e pá. No auge do debate, a líder da oposição era uma mulher, Lady Astor. E no auge do debate, ela diz: Winston Churchill, se você fosse meu marido, eu punha veneno no teu chá. Ao que ele respondeu: e se você fosse minha mulher, eu o beberia. Então, no mundo inteiro você tem confronto. Agora, é preciso fazê-lo com civilidade. Com civilidade. O Brasil tem um problema hoje, que é excesso de partidos. Ou melhor, de siglas partidárias. A maioria não é partido, são siglas partidárias. Tem um excesso. Isso, com o tempo, vai corrigir.
vai corrigir, porque a cláusula de barreira vai subindo e você vai diminuindo um pouco o número de partidos, o que ajuda a melhorar a governabilidade. Eleição municipal é muito o território, asfaltado, limpo, UBS, creche. Eleição estadual, segurança, autoestradas, infraestrutura. Eleição nacional, economia. Inflação, isso é um fator fundamental. O trabalhador tem reajuste uma vez por ano. Se eu tenho uma inflação alta, o poder de compra derrete todo dia. Então, inflação, e nós aprendemos a controlar inflação lá atrás com o presidente Fernando Henrique, Itamar Franco, que era o presidente da República, e o Fernando Henrique, seu ministro da Fazenda. Então, hoje existe uma coisa chamada taxa de desconforto. O que é a taxa de desconforto? É o desemprego mais a inflação. Então, normalmente, quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. Quando a inflação está baixa, o desemprego está alto. Nós temos hoje ambos baixos. Você pegar a taxa de desconforto, a inflação é 4,2, está abaixo do teto, então ela está mais baixa, e o desemprego também baixo, 5,6, desocupação 5,1, então uma taxa de desconforto mais baixa. Nós temos que fazer um esforço, e aí tem que ser de todos, os 3 níveis de governo e os 3 poderes de fiscal, de ajuste fiscal, que é o que nós fizemos em São Paulo. Quer dizer, um ajuste fiscal importante. Isso vai ter que ser feito. Saímos já de um quadro para déficit zero primário. Esse ano já tem que ter um pequeno superávit primário e a gente deve buscar 1,5% a 2% de superávit primário para estabilizar a dívida e até reduzi-la, mas com o PIB crescendo, que a relação é dívida-PIB. É bom lembrar, poucas pessoas não se recordam, nós estamos falando de déficit zero e precisa ter superávit. Em 2020, o Brasil teve um déficit primário de 9,3%, quase 10%. Nós gastamos a mais do que arrecadamos, sem pagar dívida, 1 centavo, quase 10% do PIB. Qual a justificativa? Covid. 2020 foi Covid. Covid teve no mundo inteiro. O México fez 0,5% de déficit primário. 0,5%. Nós fizemos quase 10% de déficit primário. Nós temos que ter uma cultura contra desperdício e privilégio. Gostei do Flávio Dino. Esses penduricalhos todos aí, 60 dias para corrigir tudo isso. Então, precisamos ter uma cultura para evitar desperdício e privilégio. Bom, o pessoal já está me pedindo aqui, nós temos ainda 3 perguntas, depois o presidente vai dar uma rápida entrevista ali fora. Então, eu vou aqui falar agora da pergunta do presidente do Sistema FEComércio MG, presidente Nadim Donato, que está ali e acompanha sempre essa discussão do comércio. 20% de imposto de importação nos sites internacionais e as BETs. Ele pergunta, que estão atrapalhando muito o desenvolvimento do comércio nacional. Aí a pergunta do presidente do Sistema FEComércio, Nadim Donato. Como podemos melhorar, presidente Geraldo? Olha, BET e blusinha, a importação. O
que é importante? Uma das razões da existência do Estado é garantir lealdade concorrencial. Você garantir que a disputa é leal, que há uma lealdade concorrencial. Isso é uma tarefa permanente. Eu, essa semana, fui fazer blitz em postos de gasolina. Fui junto, com Inmetro, IPEM, ANP. Então, você pega lá um posto de gasolina, fraude volumétrica, bomba baixa. Você tem um chip, controla do celular, você põe 30 litros, entra 27, 28. Fraude volumétrica. Fraude de qualidade, álcool aguado, gasolina aditivada, diesel sem bio e fraude fiscal. Carga tributária no Brasil é alta. É óbvio que aquele que faz tudo certinho pode quebrar. Pode quebrar, porque há uma concorrência que não é leal. E não adianta você tributar, porque são laranjas, não tem patrimônio, não vão pagar nada, absolutamente nada. E muitas vezes você tem substituição tributária, consegue uma liminar na justiça para não pagar a substituição tributária e também não paga na ponta. E quebra o outro que está agindo de maneira correta. Então é importante garantir a lealdade concorrencial. Tá. Melhorou a questão dos $50, porque era zero, o governo federal pôs 20%. 20%. E os estados deveriam colocar 22%. A maioria não pôs, está em 17%. Tem que dar uma cutucadinha nos estados para eles colocarem o limite correto. Então, já deu uma melhorada. E não deixar o Congresso mexer nisso. Então, o que era 0, 20 do federal e mais 17, a média deve estar em 18 dos estados, como é imposto sobre imposto, vai dar uns 45%. Ainda não é, ainda tem desvantagem, mas já melhorou. Se os estados erguerem aí mais para 22, já dá mais uma melhorada. Em relação às bets não tinham regulamentação. Então, pagava nada, absolutamente nada. E é diferente cassino de bet. Cassino tem um prédio, tem segurança, tem cozinha, tem show, tem apresentação cultural, você gera emprego. Se for a Las Vegas, hoje o jogo não é majoritário. Faz casamento, congresso científico, congresso de medicina, faz tudo. São centros de eventos e geradores de emprego. O jogo no celular, primeiro vicia rápido. O vício não é ganhar, é jogar. Então o cara ganha e continua. Ludopatia. Vicia rápido. Já deu um primeiro passo, na medida em que falou, olha, tem que legalizar e pagar imposto. O que precisa é aumentar, inclusive, essa carga tributária ou simplesmente proibir e evitar jogo em celular, que você está dentro de casa, não está nem sabendo quem está jogando, e valores aí estratosféricos. A pergunta do editor de economia do jornal O Tempo, Carlos Ariade, sobre a escala 6x1. Como é que o senhor está negociando com os empresários? A gente tem aqui, na maioria dessa plateia formada por empresários, como que fica essa situação? E o senhor que representa o Ministério, né? Duas observações aí. Eu fiquei, quando perdi a eleição, em 2006, para presidente da República, no segundo turno, eu fui para Harvard. Fiquei num instituto chamado Weatherhead Center. E as universidades americanas fazem muita prospecção. Como é que vai ser o mundo 2010, 2020, 2030? Como é que é esse mundo? Então me lembro como se fosse hoje. Um mundo mais rico,
sobra liquidez no mundo, sobra dinheiro. E o mundo mais desigual, isso é mundial, não é só nosso não, mundial. Quem tem capital, eu tenho capital. O rico tende a ficar milionário. O milionário, bilionário. O trilionário. O Elon Musk, pessoa física, o patrimônio pessoal dele é maior que o PIB do estado de São Paulo inteiro, com 50 milhões de habitantes. Um cara. Então você tem um mundo mais rico e um mundo mais desigual. Quem não tem capital, só tem força de trabalho. Metade dos motoristas de Uber de São Paulo tem faculdade. Metade dos motoristas de Uber de São Paulo tem faculdade. A agricultura mecaniza. Viajo pelo estado, cana, não tem uma casa. É tudo mecanizado. Não vai ter nem tratorista, é autônomo. É autônomo. O metrô de São Paulo não tem operador, tudo autônomo. A indústria, automação e robô. O que vai segurar um pouco a peteca é serviços, é o setor terciário. Mas mesmo esse, radiologia, vai ser tudo robô. E vai errar muito menos que o médico. Porque a capacidade de informação de um computador é muito maior do que a do cérebro humano. Lá atrás, há 30 anos, 25 anos, a IBM lançou um programa de computador chamado Deep Blue e enfrentou o campeão mundial de xadrez, Kasparov. Perdeu. No ano seguinte, o computador venceu o campeão mundial de xadrez e nunca mais ninguém conseguiu nem chegar perto do computador. Capacidade de armazenamento de dados. Nós armazenamos na sinapse. Se eu quiser decorar uma enciclopédia, eu decoro. Vou esquecer tudo que eu sabia. Tem uma capacidade de armazenamento limitada. Então, você tem um mundo mais rico e um mundo mais desigual. Quais as consequências disso? A primeira, migratória. Esse é o grande problema do mundo, migratório. A União Europeia sai, o Reino Unido sai da União Europeia. Migrante não entra aqui, não entra na ilha, sendo um centro financeiro. O Trump ganha a eleição nos Estados Unidos com muro. Ninguém entra na América. A África tenta entrar na Europa para ter acesso ao welfare state europeu, saúde de graça, aposentadoria. Morre afogada no Mediterrâneo. Você tem um problema migratório grave. Radicalismo político. O jovem não vendo o futuro. Ele vai para os extremos. Extrema direita, extrema esquerda. Ele vê poucas possibilidades. Um jovem sem capital, ele vai ter dificuldade. Tem muito salário, mas salário mais baixo. Então, como é que você reequilibra isso? Há uma tendência mundial. Se eu faço mais com menos gente, de que as pessoas trabalhem um pouco menos. Vivam um pouco mais. O piso para aposentadoria, a idade mínima precisa subir. Então você não pode aposentar com 40 anos de idade. Se a expectativa de vida é 80, vai quebrar. Isso é cálculo atuarial. Então a Previdência precisa ser revista, os cálculos. Mas é natural que tenha uma carga um pouco menor. Isso já acontece em alguns setores. Tem setores que já não é 6x1. Isso deve ser objeto de luta sindical. Cada setor tem uma realidade. Alguns já não tem mais 6x1. Outros terão dificuldade de fazê-lo. Então, essa é uma tendência mundial de você ter jornadas um pouco menores. Agora, a maneira de discutir e a maneira de fazê-lo é um debate que a sociedade deve enfrentar. Presidente, para terminar, uma pergunta que muita gente me pediu aqui para fazer, não foi só a editora de política Cíntia Castro e outros jornalistas aqui também,
se Rodrigo Pacheco é o principal candidato do governo para o governo de Minas Gerais. Se ele não aceitar, Alexandre Silveira é um nome mais próximo. Você pode dar uma palavrinha aí para os empresários, para todo mundo que quer saber? Eu que pergunto para vocês. Eu que pergunto. O que eu vejo aí? Eu era, PCO, presidente, era deputado federal, e sou de uma região que é o Vale do Paraíba, onde era médico, nasci lá e fui prefeito. E aí filiei no PSDB o arquiteto de Campos do Jordão, José Roberto Dama Sintra. Falou, Campos do Jordão é uma cidade muito sofrida. Cada vez que dá uma tempestade, aqueles morros descem, morre gente, Morro do Britador, despenca tudo. Então, uma cidade que tem os milionários, tem mansões, mas o povão passa apertado. Precisa ter um bom prefeito. Dama Sintra, você é o arquiteto mais famoso, já é um homem maduro, bem de vida, pode dedicar a sua cidade, saia candidato a prefeito, vamos dar uma arrumada aqui em Campos do Jordão. Então, filiei. Um mês depois ele me procura. Doutor Geraldo, me libere, por amor de Deus. Eu só durmo com calmante. Minha mulher briga comigo. A porta do meu escritório é um peditório infinito. Uma fofocalhada impressionante. Me libere. Ô, Dama Sintra, você está liberado. Mas guarde o seguinte, isso aqui não é corrida de cavalo, para ver quem vai pôr o nariz na frente. Nem mata-mata, para ver quem sobrou do mata-mata. Ser candidato é um ato de amor ao próximo, de amor à cidade, de amor ao Estado. O máximo que pode acontecer é você ficar liberado do encargo de ser prefeito, mas o seu gesto de amor a Campos do Jordão, de amor ao povo, está registrado. Então, eu estimulo as pessoas a participarem. Não estimulo muito jovem, meninada de 18 anos. Por quê? Porque, às vezes, prejudica a formação profissional. O cara está começando a vida e, de repente, interrompe tudo. Então, às vezes, prejudica a formação profissional. Mas estimulo que participem. É um ato de amor ao próximo. Nós temos ótimos nomes aqui em Minas Gerais. Valfrido também aqui, não é? Valfrido Mares Guia. Aí, ó. Rodrigo. Olha, Pacheco. já está com bastante voto aqui, hein? Ó. Mas para encerrar, sem querer desanimar ninguém, um amigo tinha uma loja de carros usados. Não é em Pindamonhangaba. Tinha uma loja de carros usados. Aí no Natal, ele fez uns carrinhos de plástico para distribuir para as crianças pobres. No outro Natal, juntou mais uns amigos e dobrou. Então virou um case. Todo Natal, aquela fila de mamãe com as crianças para ganhar o carrinho de plástico do nosso amigo que tinha uma loja de carros usados. Carros usados. Aí falaram para ele, fulano, você está eleito, é só ser candidato a prefeito. Você está eleito, só as mamães aí já está eleito. Ele saiu candidato a prefeito, tirou 5º lugar. Passado um tempo, encontrei com ele numa padaria. Falou, Geraldo, vocês são tudo louco da cabeça. O cara, para ser candidato, tem que estar pirado, precisa ser internado. Isso é a maior gelada do mundo. Eu era o São Fulano dos carrinhos de plástico, da mamãe, das crianças. Aí virei candidato. Primeira coisa, ladrão. Coisa que eu nem lembrava mais, descobriram, nem eu lembrava mais. Depois sonegador, não tirava nota fiscal
dos carros usados. E, finalmente, corno, porque a mulher é bem mais nova do que ele. Então, não é uma tarefa simples, mas é um grande ato de amor ao povo, de amor ao país. A pior política é a omissão. Pode ser candidato, pode não ser. Aí é uma questão foro íntimo, família. Agora, participar, olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha o que nós estamos fazendo. Meu pai dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Associação de classe, sindicato, associação de bairro, igreja, escola, participação. Isso é um ato de amor às pessoas. Bom, o Wagner Gomes, articulista da revista Viver Brasil, ele só pediu aqui para reforçar com o senhor, né, que o senhor vice-presidente, em minha visão, a sucessão de 2026 pode ser influenciada por herdeiros, intérpretes ou reformadores do atual governo. Caso concorde com minha avaliação, em qual desses papéis o senhor coloca? Só para a gente terminar mesmo, pontuar a revista Viver Brasil, que é do Paulo César Oliveira. Essa primeira pergunta aqui, essa avaliação dele, em qual desses papéis que o senhor se coloca? Tá bom, Wagner, fiz a pergunta. Dr. Ulisses Guimarães tem um livro que eu gosto muito, chama Rompendo o Cerco. Esse livro tem 100 frases do Dr. Ulisses. 100 frases, coletadas por sua esposa, Dona Mora. E tem os melhores discursos do Dr. Ulisses. Inclusive, quando ele foi candidato, anticandidato à presidência da República contra um dos generais, e que ele fala que é o anticandidato, porque não pode ter candidato para um cargo de antemão provido. Se já está decidido, já está provido, não tem candidato. Tem um anticandidato. Aliás, quem mudou a história do Brasil foi o mineiro, Tancredo Neves, que foi ao colégio e mudou a história. E tem até um dos melhores discursos do Dr. Ulisses, quando na convenção do MDB, ele diz, a caravela vai partir, as velas estão pandas de sonho, aladas de esperança, e espero em breve poder bradar ao povo brasileiro, alvíceras, terra à vista da liberdade e da justiça. Então, e ele tem o Dr. Ulisses, uma frase da 100, que ele pega o corpo humano, diz, não se faz política com o fígado, guardando ressentimentos na geladeira. A pátria não é capanga de idiosincrasias pessoais. Muito das brigas políticas são poder, dinheiro, vaidade. Às vezes não tem tanta relação com o interesse coletivo. E diz também, não se deve fazer política com o útero, em benefício de irmão, sobrinho, filho, primo. O bom político é mau parente. Então, nem com o fígado, nem com o útero, mas procurando sempre buscar o interesse coletivo. Claro que tem vários caminhos, né? Aí os partidos políticos discutem essas teses, esses caminhos. A campanha eleitoral é sempre um momento alto, é um momento bonito, se for bem feita, porque você aprofunda temas, discute alternativas, e eu tenho certeza que Minas Gerais vai nos inspirar para que se busque o bem comum. Muito, muito obrigado. Ô, presidente, vou só te pedir para ficar no palco, que os meninos aqui, os adolescentes, jovens, eles querem aqui
ao palco com você, chamar os alunos do INHAC, o Instituto de Hospitalidades e Artes Culinárias, ressaltando que estes alunos serão futuros profissionais da gastronomia. Obrigada, meninos. Aí. Todo mundo aprendendo a cozinhar, presidente. Obrigada, viu? Tão lindos. Começando bem o ano, não é? Animados para estudar bastante. Aí. Ó, podem vir para cá. Podem subir todos aqui. Vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecê-los aí. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, que estão aprendendo, que estão... Vamos fazer uma foto? Vamos, né? Que lindos! Ficou ótimo! Parabéns a todos esses jovens que fazem o nosso futuro Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, presidente Alckmin, por ter ficado aqui com a gente, conversado tanto, e que São Geraldo continue te abençoando, hein? Obrigada, meninos. Podem, hoje eu não vou fazer pergunta, não. O presidente tem que ir embora. E a gente, hein? Ufa, né? Muito obrigada a todos vocês. Estudem direitinho esse ano, hein? Quero ver todos vocês aí nos restaurantes, padarias, docerias e vários outros lugares aí. Tá todo mundo animado, não é? Gente, quero agradecer a todos vocês aqui que estiveram com a gente. Agradecer às empresas patrocinadoras também, apoiadoras e realizadoras do Conexão Empresarial, Anglo Gold Achante, Drogaria Araújo, Décio Freire Advogados, Fred Isaac, Líder Aviação, Rede Mater Dei de Saúde, Neo H Brasil, Neo Telemon. Apoio Três Corações, CRQA, INHAC e a realização da VB Comunicação, Viver Brasil, blog do PCO e jornal O Tempo. Nós agradecemos aos presentes e convidamos para os próximos eventos, hein? Dia 9 de março, Conexão Mulheres. Dia 13 de março, Conexão Empresarial, com Marco Antônio Viana Leite, presidente do Hospital Mário Pena. E todos serão realizados aqui no CRQA. Muito obrigada pela participação de todos e uma ótima noite e uma ótima semana e até o próximo Conexão Empresarial.